Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Eu sou o pastor João Pereira, sou pastor da Igreja Batista Regular Emanuel. A nossa igreja fica localizada na rua Irani Almeida de Menezes. Fica no loteamento João Paulo II, fronteira com o Funcionário 2. E eu sou pastor há 23 anos dessa igreja. E nesse momento nós queremos falar um pouco da palavra do nosso Deus, uma reflexão da palavra do nosso Deus. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1. Só o versículo 1, depois a gente continua falando dos demais versículos. Então assim diz a palavra do nosso Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a direção do vosso Espírito Santo para que possamos compreender a vossa palavra e que a mensagem que iremos estudar que possa ser útil às nossas vidas, edificante e que transforme, Senhor Deus, vida de todos aqueles que irão ouvir. Seja com minha vida para que não fale eu, mas que o vosso Espírito Santo me use para transmitir essa mensagem e que ela produza o efeito para o qual o Senhor tem preparado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da reflexão, meus queridos ouvintes, é por que o mundo está passando por esse momento difícil. Uma colega de trabalho, ela me questionou ao passar pelo serviço de urgência do hospital. Então essa colega de trabalho, ela me questionou, ela perguntou a mim porque tudo isso estava acontecendo e me perguntou se ia passar logo. Então eu, para dar uma resposta para ela de tranquilidade, eu disse a ela que isso vai passar logo, que ela tivesse paciência, que ela cresce em Deus, que Deus estava no comando e Deus está no comando de tudo, que ela apenas espere. E a gente sabe que devido a essa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro, o mundo, né, está com medo, né? As pessoas do mundo inteiro estão com medo. Esse Covid-19, o novo coronavírus, está assustando as pessoas. E lendo algumas coisas a respeito de pandemia, né, de vírus, nós podemos ver que bactérias e vírus já causaram estrago tão grande à humanidade quanto as grandes e terríveis guerras mundiais que nós tivemos, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, também como terremotos, como erupções vulcânicas. Então as bactérias e os vírus têm causado estrago e morte até maior do que essas catástrofes que têm acontecido no planeta. E o mundo já passou por algumas epidemias e pandemias, citando algumas delas. Eu fiz uma pesquisa e encontrei então a peste negra, né, ou a peste bubônica, que matou 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas na Europa e Ásia entre os anos de 1333 a 1351. Já passamos também, o mundo já passou pelo cólera, que também matou centenas de milhares de mortos entre o ano 1817 e 1824. E também lembrando que alguns anos atrás o cólera voltou, né, a causar medo e morte em algumas pessoas. Vimos também a gripe espanhola, né, a famosa gripe espanhola, que matou 20 milhões de pessoas. Isso entre o ano 1918 a 1919. E o vírus, esse chamado vírus influenza, é um dos maiores carrascos da humanidade. Então o influenza, ele é um vírus que
ele vai se modernizando, né? Ele vai ganhando outras formas e tendo mutações que vêm a cada tempo, né? Causando ainda mais mortes e com mais dificuldade para o seu combate, né? Ou as pessoas combaterem. Também lembramos aí da tifo, que matou 3 milhões de pessoas na Europa Oriental e na Rússia, entre 1918 a 1922, a famosa tuberculose, né, que matou 1 bilhão de pessoas. A tuberculose matou 1 bilhão de pessoas entre o ano 1850 a 1950. E ainda hoje a tuberculose continua matando pessoas. A varíola também, 300 milhões de mortos entre os anos 1896 a 1890. A febre amarela, 30 mil mortos na Etiópia. E ainda mata hoje, né? Mas a febre amarela chegou a matar 30 mil mortos na Etiópia entre os anos 1960 a 1962. O sarampo, 6 milhões de mortos por ano. Até 1963 ele conseguiu fazer essa média de mortos. A malária, 3 milhões de mortos por ano. Então a malária ainda mata 3 milhões de pessoas por ano. E a AIDS, 22 milhões de mortos desde 1981, que a AIDS continua matando. Esses números já devem estar muito muito maior do que isso que nós estamos vendo aqui agora. Sem contar, né, sem esquecer da gripe suína, da gripe aviária, que também mataram pessoas entre os anos 1997 a 2004 e até 2009. Então não podemos, meus queridos ouvintes, ignorar a realidade que nós estamos vivendo nesse momento, né? Essa pandemia que está causando terror no mundo inteiro, e muitas pessoas estão assustadas e ficam perguntando o porquê que isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Isso vai passar logo? Como essa minha colega de trabalho chegou para mim e perguntou. Isso vai passar logo? E ela estava muito aflita. Estava com muito medo. E eu disse, vai passar. Espere em Deus. Mas o que nós queremos falar nessa noite, meus queridos, e minhas queridas ouvintes, é que nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, ele dá algumas direções ou algumas respostas para o motivo do que o mundo está passando hoje. Então, você pode ver, em primeiro lugar, que nós estamos vivendo os últimos dias. Devemos encarar isso como os últimos dias. O versículo 1 diz, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias, só que os últimos dias para nós não sabemos contar. Porque os últimos dias para nós, o tempo para nós é diferente do tempo para Deus. Porque para nós, um dia é de 24 horas, um ano é de 365 dias, ou 366, no caso do bissexto, mas para Deus um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós não sabemos. Mas o que a Bíblia diz é que nós estamos vivendo os últimos dias. E esses últimos dias nós podemos já começar a nos preparar para isso. Então Deus, Ele é Deus e a sua palavra não falha. Ele diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então nós estamos vivendo nos últimos dias. E o exemplo de que nós estamos vivendo esses últimos dias, nós podemos ver aqui que muitas vezes Deus pesa a sua mão ou as suas mãos sobre toda a humanidade para que a humanidade lembre-se de que há um Deus todo-poderoso sobre todo o universo, no céu e na terra, e em todo o universo, que comanda tudo, que controla tudo, e que as pessoas têm esquecido desse Deus, desse único Deus, porque não há outro Deus fora Ele. Então muita gente está esquecendo disso. Se você abrir comigo lá em Isaías 45, no livro de Isaías, do profeta Isaías 45,
a partir do versículo 5 até o versículo 7 diz: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te exigirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então veja, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, que Deus, Ele diz que Ele é o único, não há outro. Mas o mundo está esquecendo disso. A maioria das pessoas estão esquecendo de Deus. Estão ignorando Deus. Estão tão ocupadas com outras coisas que esquecem de Deus. Estão correndo atrás de muitas coisas para satisfazer os seus desejos, mas esquecem de procurar Deus, de procurar a palavra de Deus, de se alimentar da palavra de Deus. Jesus disse que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o que nós estamos vendo é que as pessoas não estão buscando a palavra de Deus. E os sinais dos últimos dias são apontados nesses versículos subsequentes da carta de Paulo a Timóteo, essa segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós podemos então citar alguns pontos desses que nos dá uma resposta sobre o porquê nós estamos passando por esses tempos difíceis. Porque é preciso que muitas vezes Deus pese a mão sobre nós e nos faça passarmos por momentos difíceis. Então, em primeiro lugar aqui, nós podemos ver no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 2, que nos tempos atuais os homens são amantes de si mesmos. Veja que no versículo 2 diz: porque haverá homens amantes de si mesmos. E homens que se acham centro de todas as coisas. Isso é ser homem amante de si mesmo. É o que ele acha que ele é o centro de todas as coisas. Ele se acha o melhor em tudo. É o que nós conhecemos e chamamos de egocentrismo. Então o homem, ele é egoísta. Ele se acha o centro de todas as coisas. Tudo ele quer que se volte para ele. Tudo tem que ser só com atenção para ele. Se o homem chega na igreja para ouvir um sermão, a mensagem tem que estar dirigida para ele. Ele quer que o sermão que o pastor prega tem que agradar a ele, para que no outro dia ele diga: olha, eu gostei da mensagem daquele pregador porque falou comigo. Mas muitas vezes esses sermões é quando diz que tu é uma bênção, né? Que tu é a imagem do Senhor. Então esse tipo de sermão é que os homens gostam, né? Quando ele fala que você é uma bênção, que você é a imagem do Senhor, que você é um vaso, que você é o espelho, né, de Deus na sua vida. Então os homens gostam disso, sabe? Que Deus tem uma vitória para você, que Deus vai te dar a vitória, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Então esse tipo de sermão é que os homens gostam, porque está centrado nele. E alguns pregadores, infelizmente hoje, pregam muito desse tipo de sermão, focando mais o homem, querendo agradar o homem. Mas quando a mensagem ela é pregada puramente bíblia, e que muitas vezes essa mensagem pregada ela nos exorta nos mostra os nossos pecados, ela mostra os nossos pecados, aponta os nossos pecados e vai de encontro às nossas feridas e mexe com as nossas feridas. Então muitos dizem: eu não gostei dessa mensagem, esse pastor a mensagem dele não foi boa. Por quê? Porque nos últimos tempos os homens são egoístas, estão vivendo no egocentrismo, e o egocentro é relativo ao ego, e descreve alguém que se considera como o centro de todo o interesse. Eles querem chegar na igreja e que a pregação seja de interesse deles, não do interesse de Deus, não o que Deus quer falar para você, mas o que ele quer ouvir. As pessoas querem ir para a igreja e ouvir o que eles têm interesse. Eu vou para a igreja para o pastor ouvir uma palavra para mim,
Mas se essa palavra for de arrependimento, for de mostrar que você está vivendo uma vida de pecado, aí muitos não gostam dessa palavra. Muitos começam a dizer que não gostou da palavra, da pregação. E a palavra egocentrismo, ela tem origem no latim, que começa com a junção de ego, que quer dizer eu, e centro, né, que é o meio de tudo, é o centro de tudo, né? Então é por isso egocentro, ou egocentrismo, que é eu e o centro de tudo, ou seja, o homem que quer ser o centro de tudo. Isso revela uma tendência de alguém para referir tudo a si mesmo. Ele só quer que as coisas girem em torno de si mesmo, em todo o universo. Então, Deus, para esse tipo de homem, que só quer ser o centro das atenções, não tem muito interesse, não tem valor algum. Infelizmente, a maioria das pessoas estão vivendo isso. Você vai para o versículo 4 aqui da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele diz que homens traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. É esse tipo de homens que existe hoje. A maioria são esse tipo de homens. Homens egoístas, que só pensam em si, que só querem atenção para si. E não aceitam a palavra de Deus como luz para seu caminho, nem conselho para a sua vida. Daí o mal cai sobre esses homens. É por isso que nós estamos vivendo tempos difíceis, porque os homens só querem atenção para si, não querem dirigir suas atenções para Deus, não querem vir aos cultos para adorar ao único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Você vai para Jeremias capítulo 6, nós podemos ver então como Deus age muitas vezes com relação à humanidade egoísta. Jeremias capítulo 6, a partir do versículo 14, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas ele diz: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atento ao som da trombeta, mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouve vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. É isso que está acontecendo. Deus traz mal, pesa a sua mão sobre as nações, porque o povo não está querendo nada com Deus. A maioria não quer nada com Deus. Pelo contrário, a maioria estão aceitando mudanças que tirem Deus de suas vidas. Eu não sou tão velho, eu tenho 54 anos, não me considero tão velho, mas eu me lembro que na minha época de colégio, nós começávamos as aulas fazendo uma oração a Deus. Hoje não se pode mais fazer isso. Hoje são elaboradas leis em alguns lugares para proibir a leitura da palavra de Deus. Uma certa vez eu vi um discurso de uma professora de uma cidade americana, quando um rapaz entrou na escola e matou alguns alunos, como isso às vezes acontece lá. E então, quando os pais desses alunos chegaram na frente do colégio e a professora estava lá chorando, e um dos pais dos alunos perguntou onde estava Deus, ou onde está Deus que não viu isso. A professora disse: Deus foi expulso dessa escola há muito tempo. Deus foi proibido de se adorar aqui. Foi proibido de ler a sua palavra aqui. E os próprios pais é quem proibiram
a palavra de Deus ou orar a Deus nas escolas. É assim que estão vivendo as pessoas hoje. Egoísta, só querem atenção para si, mas não querem dar atenção para Deus. Estamos passando também pela pandemia. Não sabemos se iremos escapar delas ou não. Mas uma coisa Deus tem para nós, que somos crentes, que temos Jesus como centro de toda a nossa atenção. Cristo é o primeiro lugar em nossas vidas. Então, para nós que temos Jesus como primeiro lugar em nossas vidas, no livro de Isaías, no capítulo 43, do livro de Isaías, no versículo 2, a Bíblia diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então veja que nós temos essa segurança, esse conforto, mesmo que tivermos que passar por isso, devemos confiar no Senhor e esperar no Senhor. É assim que a maioria das pessoas estão vivendo, meus queridos ouvintes. Egoísta. Não pensam em Deus, só pensam mais em si. Uma outra resposta que Deus mostra em sua palavra, porque que Deus está pesando muitas vezes, ou porque nós estamos passando por momentos difíceis, é porque os homens, eu digo os homens de uma forma generalizada, isso é homens e mulheres e até crianças e adolescentes muitas vezes, mas as pessoas de uma maneira geral, a maioria está blasfemando e profanando Deus. Veja que ainda no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 2 diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Eu destaquei apenas essas duas palavras, blasfemos e profanos. Blasfemar quer dizer falar de forma injuriosa, consciente e deliberada contra a divindade, ou até mesmo contra alguma religião. É falar mal de Deus ou das coisas de Deus. É insultar ou difamar Deus, dizendo mentira sobre Ele. Quem blasfema mostra desprezo para com Deus. Será que as pessoas não estão fazendo isso? Será que nós não estamos vendo a maioria das pessoas blasfemando e profanando o nome de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo? E alguma dessas blasfemas também nós podemos ver, meus queridos, rejeitar Jesus como Salvador já é uma blasfêmia. Amaldiçoar a Deus é uma blasfêmia. Fala mal de Deus e de suas obras. E no Antigo Testamento, o castigo pela blasfêmia era a morte, através de apedrejamento. Aí você fala: não, mas que Deus cruel é esse? Mas é porque a blasfêmia é um pecado muito grave contra Deus. Então, meu querido ouvinte, cuidado para não blasfemar, não profanar contra Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nem concordar com blasfêmia contra Deus, porque a maioria estão concordando, além de blasfemar, ainda estão concordando com a blasfêmia e a profanação contra Deus. Por isso que a mão de Deus está pesando na vida de muita gente. Por isso que Deus está pesando a sua mão, porque a blasfêmia está sendo vista aí em grande escala no meio do povo. E as pessoas ficam perguntando: mas por que isso está acontecendo? Porque estão blasfemando contra Deus. E a palavra profanar, ela quer dizer aquele que deturpa ou viola a santidade de coisa sagrada. Profano é tudo que transgride as regras sagradas. É o que se torna contrário ao respeito devido às coisas divinas. Então a maioria das pessoas profana o nome de Jesus
e a maioria ainda aceita a profanação. Quer um exemplo? No carnaval de 2019, uma escola de samba de São Paulo, conhecida como a Gaviões da Fiel, eu acho que se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão encontrar alguns artigos sobre esse caso, esse momento. Eles profanaram, eles blasfemaram contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso num desfile de carnaval. Ou seja, tem uma cena em que uma escola de samba, essa escola Gaviões da Fiel, uma pessoa, um figurante, como representando o diabo, ele sai batendo em Jesus e arrastando Jesus pela avenida e as pessoas estão assistindo. Ou seja, uma escola de samba profanando o nome de Cristo, ou seja, humilhando a Jesus ali numa avenida de desfile, e a maioria lá aceitando aquilo, porque se a maioria fosse contra isso, daria as costas para aquela escola de samba, teria dado as costas para a escola de samba e vaiado aquela escola de samba, mas não aceitar aquilo ali. Eu tenho certeza que se as pessoas virassem as costas para a escola de samba e dessem uma vaia, eles parariam com aquilo ali, ou não, porque a blasfêmia não tem limite, mas as pessoas estão blasfemando contra Deus, ou seja, eles estão profanando o nome do Senhor Jesus Cristo, e é assim que o mundo está vivendo, de blasfemar de Jesus, de sua palavra, em várias situações. Ou seja, as pessoas mudam hoje, querem mudar, querem fazer teatro, querem fazer cinema, né? Querem fazer tanta coisa com Cristo. Tem tanta coisa para você escolher, para você brincar, para você profanar, mas vai logo pegar o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, e fazer vídeo, fazer piada, fazer brincadeiras e profanar o nome do Senhor Jesus Cristo. Fazer uma encenação profana, blasfêmia contra o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus estava ali naquela cruz, por nós, por amor a nós pecadores, era nós que deveríamos estar lá. Aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era minha, era nossa, éramos nós que deveríamos estar pregados na cruz, porque nós somos pecadores, nós somos más. A nossa mente, a Bíblia diz que nós somos mais, a nossa mente é má continuamente, desde a nossa meninice nós somos mais. Nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Então as pessoas ainda querem blasfemar contra o único que nunca pecou, que morreu por nós na cruz. Então, meu querido, é por isso que a mão de Deus está pesando sobre a humanidade, porque estão blasfemando contra Deus. E a blasfêmia e a profanação no Antigo Testamento era punida com a morte, por apedrejamento. Se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Levítico, no capítulo 24, você lendo o versículo 15 e o 16 diz assim: e aos filhos de Israel falarás dizendo, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Veja, é o Deus, na época do Antigo Testamento, como ele agia. Era a época da lei. Ah, mas esse não é o Deus que nós servimos hoje. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Só que ele é misericordioso. A sua misericórdia não tem fim. E nós estamos aqui ainda hoje. Nós estamos vivos, respirando, por causa da sua misericórdia. Porque se não fosse a sua misericórdia, nós já teríamos sido mortos. Então, meus queridos, uma das respostas para o que está acontecendo no mundo hoje é porque o mundo está blasfemando e profanando contra Deus.
não apoie, não concorde com a blasfêmia contra a palavra de Deus, contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque se no passado Deus punia com a morte, você acha que Ele pune hoje com o quê? E em terceiro lugar, e último lugar, por que muitas pessoas, por que estão passando por tempos difíceis? Porque a multidão, a maioria, são reprovados quanto à fé. Nós sabemos que existem muitas religiões no mundo. Não podemos negar a existência de várias pessoas que se dizem religiosas. No entanto, se a gente for analisar através da visão bíblica, não da visão humana, porque na visão humana todo mundo é muito religioso, é muito santo, mas se olhar pela visão da Bíblia, a maioria são reprovados quanto à fé. Você pode ver aqui, voltando para a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 7 e 8, diz assim, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, ou seja, reprovados quanto à fé. Então aprende de tudo. As pessoas hoje têm interesse de aprender de tudo, menos o conhecimento da verdade. Muitos buscam o conhecimento científico, é claro, isso é muito bom. Eu também tenho conhecimento científico, aprendi muitas coisas, graças a Deus, e procuro aprender mais, gosto de aprender, mas a questão é o seguinte, que as pessoas, na sua maioria, buscam o conhecimento científico de uma forma exaustiva, conhecem as tradições religiosas de forma exaustiva, mas não conhece a palavra de Deus. Não tem conhecimento da palavra de Deus. E quando alguém vai mostrar a palavra de Deus, que vai de encontro às tradições, que vai de encontro aos costumes, até mesmo as culturas, não aceitamos isso é um absurdo, não se discute religião, não se discute política, e começa a criar esse tipo de coisa, religião e política não se discute. Meus queridos, a questão é essa, a mão de Deus pesa na vida das pessoas, os tempos difíceis estão acontecendo porque as pessoas estão reprovadas quanto à fé. Enche muitas vezes igrejas, enche muitas vezes lugares de adoração, cântico bonito, levantam suas mãos, dançam, fazem tudo que choram, mas é como o próprio Jesus disse, esse povo se aproxima de mim com seus lábios, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando mandamentos de homens. Então, se você vê em 1 Coríntios, no capítulo 1, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Paulo ele mostra aqui como é a questão da sabedoria das pessoas, que buscam só a sabedoria humana, mas esquecem da sabedoria de Deus. E Paulo ele diz aqui como nós devemos então viver. Veja só, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, diz, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então é isso. As pessoas aprendem muitas coisas, mas não estão nem aí para aprender a palavra de Deus. Resistem ao conhecimento da verdade. Quando se vai pregar a palavra de Deus para as pessoas, eles não querem ouvir. É como diz aqui no versículo 8, e como Janes e Jambres, né, que alguns historiadores dizem que eram aqueles mágicos lá da época de Faraó, quando disputou com Moisés em transformar o cajado em cobra. Então, como eles resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade.
sendo homens corruptos de entendimento, ou seja, seu entendimento está corrompido, só quer aprender as coisas do homem, a natureza humana, da sabedoria humana, mas não da sabedoria de Deus. Então resistem à verdade, eles não querem conhecer a verdade, eles resistem ao conhecimento. Jesus diz lá em João 8,32, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a questão é que as pessoas insistem em continuar presa às mentiras, insistem em continuar vivendo na mentira, nas mentiras das tradições, nas mentiras das culturas, nas mentiras das falsas religiões, porque não querem aprender a palavra de Deus. Porque se você conhecer a verdade, o que é a verdade? É a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a tua palavra é a verdade. Então a verdade é a palavra de Deus, que a gente deve conhecer, deve estudar é a palavra de Deus. Para que a gente deixe de ser enganado, ser levado por qualquer vento de doutrina, por religiões que só ensinam mandamentos de homens. Mas o que a humanidade precisa é de ouvir a palavra de Deus. Porque um dia essa palavra vai ser difícil de se encontrar. Lá em Amós, capítulo 8, versículo 11 em diante, ele diz que haverá tempo em que os homens terão fome e sede, não fome de alimento nem sede de água, mas de se ouvir a palavra de Deus. Andarão de um mar a outro mar, do oriente ao ocidente, buscando ouvir a palavra de Deus e não vão encontrar. Então, meu querido, busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Procure aprender a palavra de Deus, para que, diante dessas circunstâncias, desses tempos difíceis, você possa encontrar conforto na palavra. Porque a palavra nos dá conforto. A palavra nos dá coragem, encorajamento para enfrentarmos tudo isso que está passando. A gente sabe que podemos morrer com essa pandemia, mas nós estamos na mão do Senhor. E a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de nós. Essa é a diferença de quem conhece a palavra de Deus e de quem não conhece. Quem não conhece está aflito, sem saber o que está acontecendo, se vai durar, se vai passar, se muita gente vai morrer. Procure conhecer a palavra de Deus. Então, partindo desse conceito de muitas pessoas que não têm interesse de aprender a palavra de Deus, muitos são reprovados pela fé. Então, meus queridos, para encerrar, o egoísmo, a blasfêmia, a falta de conhecimento de Deus e muitos outros pecados relacionados a esse capítulo 3, nessa carta, na segunda carta de Paulo a Timóteo, como também eu posso citar aqui a avareza, presunção, que presunção é a confiança exagerada em si mesmo. As pessoas confiam só em si mesmo, né? Acham que é o tal, eu não confio em mim, né? Soberba, desobediência, pais e mães, será que a gente não está vendo isso? Ingratidão, falta de afeto natural. Hoje não tem mais aquela afeição natural que se tinha antes. Os pais não amam mais os filhos não amam os pais, não respeitam mais os pais. É triste a gente estar vivendo um tempo desse, irmãos, meus queridos ouvintes, onde não há afeição natural. A gente vê até matando o pai, matando o filho matando o pai, porque não tem mais afeição natural. Irreconciliação, ou seja, pessoas que não querem de forma alguma reconhecer que são pecadoras, que precisam pedir perdão a Deus, mas são irreconciliáveis, porque não querem deixar os seus pecados, não querem reconhecer que vão para o inferno se não se arrependerem. E nós estamos vivendo esse tempo. Por isso que a mão de Deus está pesando, porque são pessoas que não querem se arrepender de forma alguma. Caluniadores, incontinentes, ou seja, o que é incontinente é desregrado, imorais, ou seja, hoje em dia a imoralidade está cada vez mais crescente no nosso mundo. As pessoas só querem seguir a imoral, a inversão de valores. Por isso que a mão de Deus está pesando, porque as pessoas estão invertendo os valores. São pessoas cruéis, sem amor para com os bons, traidores, teimosos e orgulhosos. Então são pessoas que estão vivendo esse tipo de pecado,
que a maioria está praticando esse tipo de pecado e são isso que responde essas questões, porque nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Então as pessoas precisam buscar mais a Deus enquanto é tempo. Nesse período, a gente pode ver que muitos estão dentro de suas casas, estão confinados, muitos estão buscando ouvir a palavra de Deus agora. Amém, graças a Deus, porque você está ouvindo a palavra de Deus, está buscando. Continue buscando, continue ouvindo, continue se interessando pela palavra de Deus, porque é através dela que nós temos a vida eterna. E como crente nós devemos continuar firmes, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, porque os que blasfemam e profanam o seu nome vão piorar, mas irão de mal a pior. O versículo 9, ele diz assim: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, a sua loucura, o seu desacerto, como também o foi o daqueles. E no 13 diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Mas nós que somos crentes, nós devemos permanecer firmes, mesmo sabendo que teremos que passar por algumas aflições, ou por essas aflições que o mundo está passando. O versículo 10 ao 12 diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nós não somos livres de passar por isso, mas nós temos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós temos Ele como nosso castelo forte, onde nós buscamos apoio, onde nós buscamos recursos, proteção. Então, meus queridos, fique firme. E você que ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, se arrependa enquanto é tempo. Busque ao Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Confesse a Ele seus erros, seus pecados, e o receba como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Não blasfeme, não profane o nome de Jesus. Não concorde com a profanação nem com a blasfêmia jamais, porque a mão de Deus vai pesar ainda mais. Vamos esperar no Senhor. Vamos esperar, porque Ele é quem nos faz viver em segurança. Eu quero encerrar com a leitura do Salmo 4, versículo 8, que diz assim, para você que crê no Senhor Jesus, para você que tem confiança nele. Ele diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê segurança, que Deus te dê conforto, que Deus te dê paz, porque isso vai passar. Nós iremos louvar ao Senhor, nós iremos voltar para a presença do Senhor Deus com a comunhão de todos os irmãos, de todos aqueles, e certamente muitos que estão ouvindo esse vídeo vão procurar também buscar o Senhor. É o desejo do meu coração, é o desejo maior ainda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém. Senhor Deus, obrigado pela vossa palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.